O Flamengo acertou com o meio-campista Saúl, do Atlético de Madrid. Ele é o cara de 30 anos para jogar no lugar do Gerson, que foi lá para o futebol russo. Ele vai rescindir o contrato com o Atlético de Madrid, sem custos ao rubro-negro, e vai passar para os exames médicos para assinar por 3 anos, Danilo. Ele tem 30 anos, canhoto, jogou a última temporada, estava emprestado para o Sevilha, 26 jogos, 1 gol e 6 assistências. Olha os números dele aí e eu passo a bola aí para você. Os números do Saúl, recentes. 26 jogos, 19 como titular no Sevilha, 1 gol, 6 assistências, 8 cartões amarelos, 1 cartão vermelho. Vamos dizer também que não é que o cara... Não são números assim espantosos, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre o jogador ontem, depois que saiu a notícia. Primeiro que dá pra gente falar que ele joga em toda a zona do meio campo ali, tanto um pouco para trás do meio de campo, quanto um pouco para frente, pela esquerda, pela direita. Se você for analisar ali as estatísticas, ele consegue jogar quase que um todo-campista, digamos assim, né? Eu falei, por que será que ele vem para o Brasil, não tem mais mercado na Europa? A gente sempre fica de olho nisso, né? Um dos motivos que eu vi que o Atlético gostaria de se livrar, né, do jogador é pelo alto salário. Ele tinha um salário de mais ou menos 1 milhão de euros por mês, isso 6 milhões de reais por mês, né, para fazer a conversão. Então, estava querendo dar uma aliviada na folha. Então, o jogador já ia para outra equipe e acabou aí o Felipe Luiz entrando no meio das negociações e interrompendo para poder trazer para o Flamengo. Aparentemente, me parece uma contratação de impacto, que tem uma carreira, né, na Europa e tudo. A gente vai precisar ver como vai ser a adaptação a tudo aquilo que a gente sempre fala quando os caras vêm lá de fora. Gramado, calendário, viagem e tudo isso. Mas é um jogador que eu achei uma boa sacada, uma boa reposição ao Gerson. Pode jogar também, como eu disse, um pouco mais como camisa 5, dependendo do que precisar. Então eu achei uma boa sacada. Agora a gente vai ter que ver dentro de campo como vai agir. E a gente estava falando ontem mesmo no Posse, né? Da necessidade da diretoria do Flamengo de responder, de trazer jogadores. A janela já estava aberta há um tempo, sobre as promessas do BAP, sobre o tumulto no nome do Boto. E esse cara, ele veio sem absolutamente nenhuma especulação, né? Então, quando acontece assim, eu acho que é um bom trabalho da diretoria. Eu gosto de elogiar quando vem no silêncio assim, porque você evita concorrência, evita reações. Achei que foi um trabalho, pelo menos de bastidor bom da diretoria do Flamengo. Vamos ver como vai se desenvolver dentro de campo. Agora, Arnaldo, eu estou enganado ou há uma mudança no perfil das contratações do Flamengo? Há um tempo atrás era Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, que contratou 2 vezes, caras meio quase que indiscutíveis, vamos dizer assim. O Saúl é um cara que não é exatamente que era cobiçado pelo mundo inteiro e que foi contratado pelo Flamengo. Outra coisa, ele tem 30 anos, não é um jovem, né? Não tem o vigor e tudo mais. Mas mais jovem que Danilo, Alexandre, né? Sim, mais jovem que esses caras. Um pouquinho mais jovem, né? O que eu quero dizer é assim, se tem uma mudança de perfil, porque o Flamengo também não quer gastar muito, enfim, tem uma mudança, me parece. Tem uma mudança claramente. Eu acho que, primeiro, né, não vejo exatamente como o Danilo falou a palavra sacada, não vejo exatamente como uma sacada. Eu acho que são jogadores quase todos muito conhecidos, com carreiras longas, acima dos 30, e com, assim, a peculiaridade essa do Saúl, indiscutível, de terem até jogado com o treinador do Flamengo, né? O Danilo e o Alexandre jogaram de uma outra forma na seleção e tal. Então eu vejo contratações sem o pagamento dos direitos federativos, com os jogadores livres no mercado por altos salários. Essa é eu esperava, sinceramente, juro por Deus, dessa nova direção do Flamengo, do Boto, do Scout, sacadas de verdade, né? Caras que não estão tão propalados aí no mercado, com uma idade
de auge, não é o caso de nenhuma contratação do Flamengo, nem do Jorginho. Eu acho muito arriscado esse tipo de contratação. Você sabe, Tirone, eu vejo hoje cada dia mais difícil você, no futebol brasileiro, ter jogadores acima dos 30 anos com sequência de partidas. O Danilo, por exemplo, não o Lavieri, o Danilo, o zagueiro lateral, já teve a sua terceira ou quarta lesão muscular, teve no Fla-Flu. O Alexandre está com lesão muscular. O Jorginho não vai aguentar todas nessa sequência, né, com a idade que tem. Então, eu entendo, mas eu esperava, desde que o Flamengo mudou a direção, sacadas de um outro perfil. Talvez hoje o Flamengo não possa, de fato, competir com o Palmeiras, né, com o Botafogo, por jogadores no auge da carreira, né. A favor, justamente o conhecimento que o Felipe tem dele. Ele é um jogador que tem boa qualidade técnica, mas eu desconfio da participação dele em número de jogos que a temporada brasileira exige, né? Então, para mim, embora seja um cara muito conhecido, é uma grande interrogação a participação dele em sequência. E você falou, existe claramente sim uma mudança de perfil, né, nas contratações do Flamengo nessa temporada. Eu acho que o Flamengo está formando um time tecnicamente bom, mas com média de idade muito avançada. Quando eu usei, só para explicar, né, a palavra sacada, eu acho que é mais no sentido assim, para o que eu quis dizer, talvez tenha me expressado mal, é no sentido de ser um jogador que a gente não imaginava, no mercado brasileiro não estava sendo cogitado, e que é um jogador que, por conta da idade, por o conhecimento que o Felipe Luiz tem, é um jogador que a gente não pode classificar, eu pelo menos, né, não é como uma aposta, não é um cara que assim, a gente já sabe o que ele faz, o Felipe Luiz conhece ele já é rodado. A questão da incógnita é justamente para adaptação às diferenças do futebol brasileiro para o futebol europeu. Mas é um jogador já pronto, né? Não é diferente do... Estou pensando aqui em alguma contratação. De repente, traz um jogador aí de 22, 21 anos ali, que está da Argentina, do Uruguai, ou que foi para a MLS e não deu certo. Aquele cara que a gente vai ter que ver como ele vai se desenvolver. O Saúl já tem 30 anos. Então, assim... É um cara já que a gente já sabe mais as características e por ter jogado com o Felipe, acho que o Felipe sabe exatamente o que pode oferecer. E o Flamengo, acho que a necessidade do momento é um jogador mais rodado, já mais pronto para substituir o Gerson. Porque depois você traz um moleque de 20, 22 anos, o cara tem ali aquele tempo de adaptação. Não que o Saúl não vá ter, mas acho que a experiência pode fazer ele pular essa etapa. Agora, não está fechado ainda, mas tem a história do Carrascal. Sim, também... esse sim. Carrascal já é o perfil, acho que aí é um cara um pouco mais jovem. E aí eu já sempre insisto nessa tecla, eu já acompanhei um campeonato dele, conversei muito com as pessoas que faziam a cobertura dele na categoria de base. Aí tem a questão muito do mental, de como o Carrascal lida com a carreira, como que ele lida com o dia a dia, de como ele encara o campo. Aí é tudo isso que a gente vai ter que ver também do Carrascal sobre como ele... se adapta às cobranças, à pressão do futebol brasileiro e muito do como ele mesmo leva a própria carreira. Eu acho que é um perfil um pouco diferente do Saúl. Aqui, aqui no nosso chat, o André Tancredo fala, hoje de novo vai ser mais de 50 minutos falando só do Flamengo, igual foi ontem. Sei que esse tipo de questionamento vocês nunca vão ler. Lido, tá vendo? Estou lendo, André Tancredo. Estou lendo a sua mensagem aqui. Calma, a gente vai falar do Memphis também, do Palmeiras, do São Paulo, do Vasco, que tenta um milagre hoje. Segura aí que a gente vai falar de todo mundo, fica tranquilo. Agora, o Flamengo também pode perder o Wesley, né? Tá sendo negociado com a Itália, perdeu o Gerson, que são dois jogadores, como o Arnaldo diz, né, Arnaldo? Mais jovens, outra pegada. Mais vigor. Mais vigor e... Saúde, né? Mais saúde. Os jogadores estão saindo e eram titulares absolutíssimos, né? O Gerson e o Wesley. Tem isso também, né? O Flamengo está abrindo mão, não, está vendendo, enfim, porque saíram dois jogadores que eram titulares. Sei lá, pensa qualquer time aí. Palmeiras vai abrir mão do Richard Rios agora. Mas é uma cacetada, né? Eu acho que é bem diferente, né? O Palmeiras está contratando jogadores... Primeiro que sempre foi assim, né, no Palmeiras. Não é que o Palmeiras mudou. O que agora tem, o Palmeiras tem dinheiro. Mais dinheiro do que os outros. Mas o perfil de jogador do Palmeiras, na era Abel,
Raramente o Palmeiras traz um jogador de 30 anos, né? Talvez aí na casa dos 30, o Lucas Evangelista aqui tenha sido uma exceção quase. Então o Palmeiras vai buscar o Sousa, né? Então é um exemplo, né? A mais recente contratação, que é um cara jovem ainda, tal. O Palmeiras aposta e o Abel apostam muito na saúde, né? A questão curiosa envolvendo o Flamengo de 2025 é que o Felipe, podemos até voltar à questão do Pedro, se você quiser, Tira. Falaremos, sim. Ele quer uma equipe com saúde, né? Para fazer o jogo que ele tanto gosta, né? Que é um jogo de pressão, de abafa e tudo mais. E o que tem acontecido é que alguns jogadores que vieram da Europa, que já passaram da casa dos 30, que atuaram muito tempo nesse sistema saúde, pressão, né, intensidade, que é a palavra da moda, não aguenta no campeonato brasileiro, no calendário brasileiro, fazer isso 2, 3 vezes por semana. Não que o Danilo e o Alexandre não tenham jogado assim, mas eles já não conseguiam no final da Juventus sequência. E assim por diante, os outros exemplos, né? Então, eu acho complicado você ter muitos jogadores acima dos 30 anos, como fez o Flamengo esse ano. E as ausências, elas começam a ficar mais constantes, né? E é curioso, eu acho que o mercado do Flamengo agora, até o dia 2 de setembro, ele vai precisar, até pela pressão que está sendo feita, ser um mercado agressivo, né? Porque em várias posições o Flamengo tem poucos. A zaga é um bom exemplo, né? É que os Léos estão no auge da forma física e técnica, né? Mas você tem os Léos e o Danilo. O Danilo tem revezado, aí o Danilo se machuca. Na lateral esquerda, o Flamengo tem até mais, talvez seja a única posição do lateral esquerda que o Flamengo tem mais jogadores que o Palmeiras, né? Então ele tem o Alexandro, o Ayrton Lucas e o Vina. Eu acho que nunca os três tiveram à disposição ao mesmo tempo, né? Enfim, então eu acho que é uma situação aí para o Flamengo, que é um time que sonha com as três frentes, trabalhar intensamente com um diretor executivo sob desconfiança, né? Em todos os aspectos, no aspecto do mercado, no aspecto da administração do elenco, né? Então, no aspecto de idas e vindas, quantas carteiradas o BAP presidente deu em decisões do Boto recentemente, inclusive em relação a contratações, né? Vamos ver. Eu acho que o Flamengo ainda é uma nova era que o Flamengo está traçando, que a gente ainda não tem muita noção de como vai funcionar até o final dessa temporada. Estou na expectativa e também já saíram tantos nomes quase fechados e dependendo da repercussão foi para trás, que a gente só tem que acreditar quando o cara já estiver aqui com o contrato assinado. Como a direção do Flamengo, que se diz profissional, ela tem atuado muito em relação à repercussão das redes sociais, o nome do Saúl acho que foi bem recebido na rede social. Então a tendência é que ele seja contratado mesmo. É possível, realmente. Bom, já está praticamente fechado. O Arnaldo falou sobre a idade avançada e as questões de jogadores que estão fora de combate. Olha eles aí. A sequência o número de lesões e os jogadores lesionados do Flamengo. Alexandro, recuperação de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ayrton Lucas, recuperação de um corte na perna esquerda, naquele jogo contra o São Paulo. Danilo, lesão no músculo posterior da coxa direita. Pulgar, cirurgia, depois de fraturar o 5º metatarso do pé direito. Michael, dores no tornozelo esquerdo. Gonzalo Plata, tendinite no adutor da coxa direita. Tem o De La Cruz, que vira e mexe, entra nessa lista. Tem o De La Cruz lista. que não consegue jogar. Tá. Eu não estou falando que uma coisa tem relação com a outra, mas tem um jeito característico do Flamengo jogar. Muita pressão, muita força, muita tal. Até o Pedro está relacionado com isso, por isso que ele não tem jogado, tal. Tem essa polêmica toda. Também tem isso, tem um jeito de jogar do Flamengo que é muito intenso, que você precisa de saúde, né, Danilo?
É curioso esse debate, porque quando eu vejo as contratações, como eu disse, do Saúl, um jogador que chega um pouco mais pronto, um pouco mais rodado, e aí a gente vê que a aposta do Flamengo, a aposta do Felipe Luiz é mais na experiência, né? Então é mais um jogador que já passou por mais situações na carreira e menos saúde no sentido de vigor, como a gente estava falando aqui. Que a partir dos 30 anos a gente sabe que pro futebol, não para a vida, pelo amor de Deus, mas pro futebol começa a cair um pouco de rendimento. Então, quando o Felipe faz essa aposta, ele tem que saber como que é o estilo de jogo dele, para fazer o equilíbrio. Na última partida agora do Flamengo contra o Fluminense, quando acaba o jogo e os reservas vão para o banco, vão para o campo para comemorar a vitória, era uma porrada de moleque da base. Um monte, tinha uns 6, 7 moleque da base. Então, no final, você vê que, por conta justamente dessas lesões que a gente mostrou na tela, o Flamengo teve que completar quem estaria no banco, quem estaria no time, com esse monte de moleque. A hora que você vai olhar o calendário, talvez o Flamengo ele vai ter que, de repente, esses aqui mais velhos eu não vou colocar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Vou poupar o Danilo, vou poupar o Alexandre, vou poupar o De La Cruz, vou focar no Brasileiro e na Libertadores e a Copa do Brasil eu deixo para minha base jogar, para desenvolver. A gente pode, de repente, ver esse tipo de opção do Felipe Luiz para a temporada. Porque, de fato, se ele quiser disputar as 3 frentes com os jogadores mais velhos, aí a gente pode ver essa dificuldade, porque o Flamengo já está tendo agora, né? Mesmo que tenha ido para o Mundial, que é diferente dos times que ficaram parados, no Mundial era um jogo a cada 5 dias, que é o tempo ideal, era uma recuperação ok, o Flamengo teve ali uma semana antes para se preparar, uma semana depois para se recondicionar para voltar para o Brasileirão. Então talvez a gente esteja discutindo isso aqui e lá na frente a gente vai ter essa resposta, lá na frente daqui 15 dias, né? Já é a Copa do Brasil. De repente o Felipe Luiz coloca um time com mais garotos para poder equilibrar essa decisão. A gente vai ver, porque realmente quando você vê o elenco sendo recheado de jogadores com mais de 30 anos, o próprio Carrascal, que se vier, tem 27, já é um pouco mais baixo, mas também não tem 23, não tem 22. Então vamos ver como vai ser. De repente o Felipe Luiz nos dá essa resposta daqui a 15 dias, quando ele definir o time que enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Olha, o Arnaldo falou, Danilo, sobre a questão do Boto aí, né? Que tá meio no olho do furacão. Depois do desfecho ou dos acontecimentos do caso Pedro, né? O Pedro entra, faz gol, o Felipe Luiz elogia, ele fala que tá tudo bem e tudo mais. Ficou pior pro Boto nessa história, me parece, né? Sim. Eu até falei também no posse, eu acho que tá na hora, né, do Flamengo se posicionar como instituição, ou o BAP, ou o Boto, porque a gente já ouviu todos os lados, agora falta a questão do Boto. E aí, junto com isso, tem o que a gente tá vendo na tela aí, como o Boto vai agir no mercado. A gente já sabe que se no Flamengo ganhar de 1-0 não serve, no Flamengo contratar jogadores mais ou menos vai servir menos ainda, né? Tem que ter show, tem que ter... E a proposta do BAP era uma gestão profissional totalmente diferente do que o Landim e do que o Braz faziam em cima do futebol. E a gente tem visto que talvez nem o BAP esteja preparado para esse profissionalismo todo a partir do momento que ele decide mudar com base na repercussão e tudo mais, né? Então o Boto está com certeza no olho do furacão e eu acho que seria muito bom para ele ou para o BAP, um dos dois, ter que se posicionar e falar sobre essa novela toda, aparecer aí em alguma zona mista e se posicionar, porque não dá para a gente ficar vendo só o Felipe Luiz e o Pedro falarem, sendo que toda a confusão começou justamente pelo vazamento da informação de alguém da cúpula do Flamengo. Arnaldo, amanhã, Bragantino e Flamengo é um jogo de dois times que estão lá na frente na tabela, disputando posições. O Flamengo vice-líder, o Bragantino também ali na briga. O Bragantino vem de derrota. Jogar em Bragança não é simples. E aí, o jogo contra o Fluminense, de alguma forma, era mais fácil e nem assim o Pedro foi a primeira opção. Aliás, ele foi a última, né? Aí entrou o Alacian, entrou o Juninho no lugar do... E ele entrou por tudo, acabou fazendo o gol. Agora... O Bruno Henrique está lá de volta. Volta de suspensão, ele que vem jogando como centroavante. O que vai fazer o Felipe Luiz? Pedro relacionado, Pedro titular, o que você acha? Eu acho que o Pedro começa no banco, né? Até pela volta do Bruno Henrique. É um jogo desafiador para o Flamengo, não só pelo retrospecto ruim que o Flamengo tem em Bragança, mas pela questão da saúde, que a gente tanto falava aqui, né? Porque o Bragantino é um sinônimo de saúde.
E o Bragantino vai ter a volta de muitos titulares nessa partida. Tinha vários suspensos contra o Vitória e alguns preservados, né? Então a tendência é que o Bragantino vá com tudo, perdeu em Salvador, e o Flamengo tem que acompanhar nesse ritmo, né? Já não tem o Danilo. O Wesley em negociação pode não jogar, os laterais esquerdos ainda não jogam. Então o Flamengo não tem tantas opções assim para essa partida. Curiosamente, tem mais no comando do ataque ou no ataque do que nos outros setores, né? E aí acho que vai sobrar para o Pedro de novo. Imagina o Tironi para a semana, e o Danilo falou do duelo ou dos duelos com o Atlético na Copa do Brasil, que podem ser mesmo considerados terceira frente pelo Flamengo. No final de semana tem Atlético pelo Brasileiro no Maracanã, antes do duelo da Copa do Brasil. E aí sim, talvez, contra o Atlético, o Pedro possa começar, quem sabe, no Maracanã, num jogo do final de semana, né? Eu vendo assim, os dois times nesse momento, aliás, Flamengo e Atlético, vejo os dois em direções opostas, né? O Atlético talvez preserve no domingo por conta da Copa do Brasil. O Flamengo talvez preserve na Copa do Brasil, né? São eu acho que prioridades diversas, né? E nessa composição. E aí talvez nessa semana, com dois jogos difíceis, o Pedro tenha chances reais mais no Maracanã contra o Galo do que contra o Bragantino lá em Bragança. E aí, Pedro, Bruno Henrique, Pedro e Bruno Henrique pelo lado. Eu acho que vai jogar com o Bruno Henrique como titular e o Pedro como uma opção. Acho que o Pedro agora, pelo menos, ele pulou um lugarzinho na fila, ele não vai ser o último a sair do banco de reservas. Acho que já vai ter um lugarzinho reservado ali, aquela coisa de, vamos colocar o Pedro para jogar uns 30 minutos, ele jogou 15 no último, colocar agora o Pedro para jogar 30. Eu tenho imagino isso, até porque a gente estava aqui toda essa discussão sobre saúde, vitalidade. O Bragantino é um time que não consegue rodar o seu time e subir o nível, mas é um time que você vê substituições que mantém ali a mesma nota, né? Então, se você tem jogadores nota 6,5, 7, você consegue trocar e rodar na mesma intensidade, com a mesma nota. Então, e a gente tem um John muito inspirado no momento. É um time que entrega muita vitalidade, mas, como a gente sempre fala, na hora H, normalmente dá, né, alguma coisa, alguma falhadinha, e esse jogo contra o Flamengo é uma hora H, então vamos ver como vai ser. O